A palavra do Senhor diz assim, acompanhe comigo aí na tela. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Aleluia, aleluia. Não permita que as suas incapacidades impeçam você de ser um arbusto queimando com a glória de Deus. Deus não precisa da teologia, porque você pensa, eu preciso estudar teologia, eu preciso entender. Você precisa, nós precisamos estudar, eu estudo todos os dias para poder não chegar aqui e oferecer palha. Mas não é a teologia que me faz incendiado diante de vocês. Quando você ouve a minha voz, quando você vê o que Deus faz fluir através de mim, não é por causa do estudo teológico, não. É por causa das horas queimando diante dele, é por causa do tempo investido diante dele. Oh, meu irmão, o que é manifestado diante da luz, diante dos homens, não é o que nós sabemos. O que é manifestado à luz diante dos homens é o que nós vivemos no secreto diante de Deus. Aquilo que nós vivemos lá no deserto, no meio do nada, como Moisés chegou diante de Deus no meio do nada, lá no deserto, e lá Deus se revelou a ele. Deus estava mostrando para nós o que eu revelo para você no oculto, no secreto, o que eu revelo para você no deserto é o que vai ser manifesto diante dos homens. Não adianta você querer ser, não adianta você querer ser diante das pessoas o que você não é diante de Deus. Porque o que Deus revela através de você, na frente dos homens, na frente das pessoas, é o que você tem que ser diante dele. Diante dos homens, somos apenas um arbusto seco que não vale para nada, senão para ser queimado. Mas quando o Senhor se manifesta sobre nós, não importa se você não sabe falar, não importa se você tem dificuldades, não importa se você acha que as pessoas não vão acreditar em você, não vão dar crédito à sua palavra, Deus diz para você, apenas vá, o grande eu sou está te enviando. E quando disserem, você fala em nome de quem? Diga, eu falo em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, me enviou, meu irmão. E quando nós nos apresentamos pelo poder e pelo nome do grande eu sou, não há como as pessoas duvidarem. Quando ele diz, vá porque eu estarei com você, ele vai falar e as pessoas vão ouvir. Quando Moisés falou, e se eu for e falar, e mesmo assim, se eu disser que o grande eu sou me enviou, se eu disser que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me enviou, mas eu estou aqui sozinho. Ninguém está aqui, não tem testemunhas vendo o que eu estou vendo. Eu vou dizer o que eu vi. Era basicamente isso que Moisés estava falando. Vai ser a minha palavra contra deles. Como eu vou poder comprovar que o Senhor me enviou? E aí Deus diz, o que é isso na sua mão? Um cajado. Joga ao chão. E ele jogou. E Deus fez um milagre. A vara se tornou em uma serpente. E Moisés fugia dela. E Deus falou assim, não tenha medo. Estenda a sua mão e pegue a vara. E pegue essa serpente. E Moisés pegou ela pela cauda e ela tornou a se transformar novamente num cajado. Sabe, Deus às vezes usa você e eu para manifestar os milagres dele. E nós ficamos com medo do milagre. Nós fugimos daquilo que Deus nos chamou. E Deus está manifestando milagres para nos mostrar que ele está conosco. E às vezes fugimos do milagre com medo daquilo. Porque parece que aquele milagre que Deus fez se manifestar através de você está te perseguindo como a serpente. Moisés fugiu dela, e se Moisés fugiu é porque ela foi em direção a Moisés. E quem quer uma serpente, uma enorme serpente, vindo na sua direção, correndo o risco de te ferir, você no meio do deserto, no meio do nada, cair ali morto? Mas ele se esqueceu de quem estava diante dele. Na verdade, ele ainda não conhecia com profundidade como você e eu conhecemos aquele que realizou o milagre, aquele que manifestou o milagre através de nós. Ei, meu querido, minha querida, não tema o que Deus tem para fazer através da sua vida. Simplesmente não tenha medo, tenha fé e faça o que Deus te mandar. Vá, fale, deixa Deus te usar. O grande eu sou estará com você e ele vai falar através de você. Ei, ele vai te ensinar tudo o que você deve dizer. Ele vai te ensinar tudo o que você deve falar. Você não precisa ter medo, apenas tenha fé e manifeste o milagre do Senhor. Deus chamou você para ser o milagre dele, porque repara, ele usou o cajado que estava na mão de Moisés e agora ele diz assim, pegue a sua mão e coloque dentro da sua roupa, no seu peito. Moisés fez isso e quando ele tirou a mão dele estava leprosa.
E Deus falou, agora coloque a sua mão novamente dentro da sua roupa, perto do seu peito. E quando ele fez e tirou a mão dele novamente, estava como era antes, perfeita, sem nenhum defeito. E Deus falou assim, com esses 2 sinais, você vai, se você falar em meu nome, e mesmo assim eles não acreditarem, eu vou repetir, Deus disse, se você falar em meu nome, e mesmo assim eles não acreditarem, faça o primeiro sinal, coloque o cajado no chão e eu transformarei ele em uma serpente. Se eles ainda assim não acreditarem, faça o segundo sinal, mostre a mão, coloque a mão sobre o peito e mostre para ele, e eles verão que sua mão está leprosa, depois coloque de novo e eles verão que sua mão ficará perfeita. Faça isso. E se ainda com esses 2 sinais, com esses 2 milagres, eles não acreditarem, pegue um pouco de água do rio Nilo e derrame ela sobre o chão, e eu a transformarei em sangue diante deles. Com esses 3 sinais, eles crerão em você. Sabe o que Deus estava ensinando? Os sinais, os milagres, os prodígios, as maravilhas, elas acontecem para que aqueles que não creem passem a crer. Tem pessoas que precisam de milagres para passar a crer. Repara, eu já falei isso aqui em outros momentos. Quantos milagres aconteciam no início da sua caminhada? Talvez mais milagres do que acontecem hoje. Porque os milagres nos atraem para Deus. Mas é o Evangelho, a palavra de Deus que nos transforma. Se milagres fossem o suficiente para transformar alguém, o povo que saiu do Egito, eu sempre falo isso, o povo que saiu do Egito em direção a Canaã não teria morrido na areia do deserto, porque não existe nenhuma geração que viu mais prodígios, sinais e maravilhas do que aquela. Milagres, sinais, maravilhas não são o suficiente para transformar a mentalidade, não são o suficiente para mudar você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 32 e João 8, verso 36. Deus deixa bem claro, é o Evangelho de Cristo que nos transforma. E conhecereis a verdade vos libertará. E quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E aí no verso 36 de João 8 ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês não precisarão de prodígios, sinais e maravilhas para crer em meu nome, porque bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Lembra quando ele teve um encontro com Tomé? Coloque a mão aqui do lado, Tomé. Veja o furo por onde a lança passou. Coloque a mão aqui nas minhas mãos e veja a marca dos cravos. Sinta. E Tomé caiu prostrado diante dele e disse, meu Senhor e Rei. Ele falou, porque você viu, então você creu? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Quando você precisa de milagres para poder ter a sua fé fortalecida, é porque você ainda está vivendo o tempo da imaturidade do deserto. Eu vou repetir, se você precisa de milagres para que a sua fé seja fortalecida, é porque você ainda está vivendo a imaturidade do deserto. Porque a partir do momento em que você conhece a verdade, que é Cristo Jesus, ela te liberta. E se Ele te libertou, verdadeiramente você é livre. E você é um bem-aventurado, porque você não precisa ver nada para crer no Senhor. A palavra de Deus é o suficiente. Ela tem toda a suficiência para fazer você crer em Deus. Oh, queridos, os sinais, os prodígios e maravilhas são para os imaturos. Quando vamos alcançando um nível de maturidade, não nos preocupamos com sinais, prodígios e milagres. Eles nos alcançam e eles nos acompanham. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus falou isso para os discípulos dele. Ele disse, olha, se vocês crerem em mim, em meu nome, vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão em novas línguas, tocarão em coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. E no final do verso no último capítulo de Marcos, nos versos finais ele diz, e estes sinais seguirão aos que creem. E aí ele fala tudo isso que eu acabei de citar. E lá no final ele diz, e os discípulos manifestavam prodígios e sinais, e os sinais acompanhavam eles
confirmando a palavra de Deus através deles. Olha, da mesma forma que Deus manifestou prodígios e sinais através de Moisés para confirmar que era Deus quem falava através de Moisés, da mesma forma Jesus manifestou prodígios e sinais através dos apóstolos para confirmar que o que eles falavam era a palavra de Deus. Mas o que Deus queria não é que eles crescem em milagres. Deus queria que eles crescem na palavra do grande eu sou, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, no nosso Deus. Não que nós não devamos desejar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, sim, mas nós não corremos atrás disso, porque eles nos seguirão e nos acompanharão e eles nos alcançarão. Milagres, bênçãos, prodígios, sinais, maravilhas se manifestarão em você e através de você, quando o que Deus tem na sua vida, o propósito que Deus tem, você colocar em execução. Porque os sinais acompanham aqueles que creem. E os sinais são para confirmar a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, creia no Senhor. E ainda que você não sinta nenhum arrepio na hora de orar, continue orando. Ainda que você não consiga discernir com profundidade as Escrituras, continue lendo. Porque é cavando que nós colocamos as nossas Escrituras na rocha. Jesus não revela grandes coisas a quem não cava. E o mistério do secreto, ele é revelado aos que buscam ao Senhor na intimidade. A manifestação visível, a manifestação que Deus faz, sabe, através da sua vida, ela só é um reflexo do que acontece lá no deserto, lá no secreto. Quando Moisés estava no deserto, lá Deus se revelou a ele. É no secreto que Deus se revela a mim e a você. Isso já foi repetido aqui várias vezes. Então os sinais é para aqueles que ainda não creem na palavra, ainda não entendem que a palavra é o suficiente, que a palavra de Deus é o suficiente. E ela é. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico que nós lemos, nós vemos Deus dizendo, agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deixa eu falar para você. Deus chamou você e te escolheu para que você vá e fale do poder, da glória, do amor do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas que não é só Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele também é o meu e o seu Deus. Ele não é só o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos pais. Ele é o meu e o seu Deus. E ele diz, agora vá e fale. Porque eu sou o Senhor, que posso falar através de um arbusto seco. Como é que você acha que eu não posso falar através de você só porque você olha para suas debilidades, deficiências e dificuldades? Por que ele me escolheu? Eu não consigo, eu não sei, eu não posso. E você, sempre que Deus te chama, e sempre que você sente o ímpeto de Deus impulsionando você para ir e falar, para ser usado por Deus, usada por Deus, você sempre coloca as suas deficiências, as suas debilidades diante do Senhor. E aí Deus diz para você, quem foi que disse que eu não posso falar através de quem tem dificuldades? Eu falo através de uma sarça, eu falo através de um arbusto. Por que eu não falaria através de você? Veja o que diz o texto bíblico. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Repara que ele diz, nunca tive facilidade para falar. E aí depois ele diz, nem no passado, nem agora, mesmo agora, ainda agora, mesmo depois do Senhor ter falado comigo, eu continuo não conseguindo falar. Eu não consigo falar bem. Olha quantas vezes ele colocou diante de Deus a debilidade dele, porque ele não entendia que Deus usa sarça. Como ele não vai usar você? Deus fala através de coisas tão pequenas e insignificantes. Deus chamou você como alguém maior que uma sarça. Mas sabe, outro princípio que nós podemos aprender aqui é o seguinte. Deus escolhe essas coisas pequenas, fracas e insignificantes para confundir as fortes, as que são.
Por isso Deus escolheu você e eu. Ele poderia ter escolhido pessoas melhores do que nós. Existem muitas pessoas melhores do que nós. Mas Ele escolheu você, sabe por quê? Porque a glória sempre vai ser dele. Não há nada que eu fale que venha de mim mesmo. Não há nada que eu faça por mim mesmo. Se eu tentar fazer qualquer coisa pelas minhas capacidades, pelas minhas forças, qualquer coisa que seja em nome do Senhor, e eu tentar fazer pelas minhas capacidades e forças, Deus sempre me provou: você não pode sem mim, você não tem sem mim, você não consegue sem mim. Porque um dia Ele disse: vá, e eu te ensinarei o que você deve dizer. Da mesma forma Ele diz para você: abra tua boca e eu encherei. Vá e eu te ensinarei o que você deve dizer. Então somente entre no secreto e queime diante de mim. Porque é o fogo que nos queima, é o fogo que queima o nosso interior, no secreto, que Deus revela diante do povo dele. O que Moisés viu no monte foi o que ele transmitiu. Vou repetir, o que Moisés viu lá no monte, enquanto ele estava só ele e Deus, foi o que ele transmitiu para os homens naquele tempo. Foi o que ele falou aos reis, foi o que ele falou aos príncipes, foi o que ele fez diante de todos. O que ele viu no secreto foi o que Deus manifestou à vista de todos. Mergulhe no secreto e queime por Deus. Queime por Deus. O que é queimar por Deus? Mesmo quando eu vejo as minhas debilidades, eu continuo queimando. Quando eu não sinto arrepio, eu continuo orando. Quando eu não ouço Deus falar comigo, enquanto eu estou lendo a palavra, eu continuo lendo. Tu te alegras na verdade que é no íntimo e no secreto me fazes conhecer a sabedoria, disse o salmista Davi no Salmo 51. Em nome de Jesus, queime no secreto. E o Senhor vai te usar poderosamente. Lembra? Ele quer fazer de todos nós participantes da natureza divina. O que Jesus fazia no secreto era revelado diante dos homens. Todas as vezes que Jesus teve que tomar uma grande decisão, ele passou a noite no monte. Todas as vezes que Jesus foi realizar uma grande obra, ele passou muitas horas em oração. A quantidade de tempo que você investe em Deus, na presença dele, é o que vai definir a quantidade de azeite que ele vai derramar dentro de você. Vou repetir isso para você entender. Preste muita atenção. A quantidade de tempo que você investe na presença de Deus, no lugar secreto, é o que vai definir o quanto de azeite ele vai derramar em você. Então, em nome de Jesus, você quer ser uma bênção e não apenas viver de bênçãos? Queime por ele no lugar secreto. Ame-o. Ame-o mais que tudo. Que ele não seja parte da sua vida, mas que ele seja o todo para você. E que tudo mais seja secundário, tudo mais seja resto. E ele seja tudo. Para que aí sim, o grande eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, possa falar através de você.